Inscreva-se no canal, compartilhe, curte e comente. Siga também no nosso Instagram. Muito obrigado a todos e fiquem com o vídeo. Pasta 23. Dominação. Os donos do mundo. Diário do Comércio, 21 de fevereiro de 2011. As forças históricas que hoje disputam poder no mundo articulam-se em 3 projetos de dominação global: o russo-chinês ou eurasiano, o ocidental, às vezes chamado erroneamente anglo-americano, e o islâmico. Cada um tem uma história bem documentada, mostrando suas origens remotas, as transformações que sofreu ao longo do tempo e o estado atual da sua implementação. Os agentes que os personificam são, respectivamente, 1. A elite governante da Rússia e da China, especialmente os serviços secretos desses 2 países. 2. A elite financeira ocidental, tal como representada especialmente no Clube Bilderberg, no Council of Foreign Relations e na Comissão Trilateral. 3. A fraternidade muçulmana, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e alguns governos de países muçulmanos. Desses 3 agentes, só o primeiro pode ser concebido em termos estritamente geopolíticos, já que seus planos e ações correspondem a interesses nacionais e regionais bem definidos. O segundo, que está mais avançado na consecução de seus planos de governo mundial, coloca-se explicitamente acima de quaisquer interesses nacionais, inclusive os dos países onde se originou e que lhe servem de base de operações. No terceiro, eventuais conflitos de interesses entre os governos nacionais e o objetivo maior do califado universal acabam sempre resolvidos em favor deste último, que hoje é o grande fator de unificação ideológica do mundo islâmico. As concepções de poder global que esses 3 agentes se esforçam para realizar são muito diferentes entre si porque brotam de inspirações heterogêneas e às vezes incompatíveis. Embora, em princípio, as relações entre eles sejam de competição e disputa, às vezes até militar, existem imensas zonas de fusão e colaboração, ainda que móveis e cambiantes. Este fenômeno desorienta os observadores, produzindo toda sorte de interpretações deslocadas e fantasiosas, alguns sob a forma de teorias da conspiração, outras como contestações soidizantes, realistas e científicas dessas teorias. Boa parte da nebulosidade do quadro mundial é produzida por um fator mais ou menos constante. Cada um dos 3 agentes tende a interpretar nos seus próprios termos os planos e ações dos outros 2, em parte para fins de propaganda, em parte por genuína incompreensão. As análises estratégicas de parte a parte refletem cada uma o viés ideológico que lhe é próprio. Ainda que tentando levar em conta a totalidade dos fatores disponíveis, o esquema russo-chinês privilegia o ponto de vista geopolítico e militar, o ocidental o ponto de vista econômico, o islâmico a disputa de religiões. Essa diferença reflete, por sua vez, a composição sociológica das classes dominantes nas áreas geográficas respectivas. 1. Oriunda da nomenclatura, com K, comunista, a classe dominante russo-chinesa compõe-se essencialmente de burocratas, agentes dos serviços de inteligência e oficiais militares. 2. O predomínio dos financistas e banqueiros internacionais no establishment ocidental é demasiado conhecido para que seja necessário insistir sobre isso. 3. Nos vários países do complexo islâmico, a autoridade do governante depende substancialmente da aprovação da Umma, com 2 M's, a comunidade multitudinária dos intérpretes categorizados da religião tradicional. Embora haja ali uma grande variedade de situações internas, não é exagerado descrever como teocrática a estrutura do poder dominante. Assim, pela primeira vez na história do mundo, as 3 modalidades essenciais do poder, político, militar, econômico e religioso, encontram-se personificadas em blocos supranacionais distintos, cada qual com seus planos de dominação mundial e seus modos de ação peculiares. Isso não quer dizer que cada um não atue em todos os frontes, mas apenas que suas respectivas visões históricas e estratégicas são delimitadas, em última instância, pela modalidade de poder que representam.
Não é exagero dizer que o mundo de hoje é objeto de uma disputa entre militares, banqueiros e pregadores. Praticamente todas as análises de política internacional hoje disponíveis na mídia do Brasil ou de qualquer outro país refletem a subserviência dos formadores de opinião a uma das três correntes em disputa e, portanto, o desconhecimento sistemático de suas áreas de cumplicidade e ajuda mútua. Esses indivíduos julgam fatos e tomam posições com base nos valores abstratos que lhes são caros, sem nem mesmo perguntar se suas palavras, na somatória geral dos fatores em jogo no mundo, não acabarão concorrendo para a glória de tudo quanto odeiam. Os estrategistas dos três grandes projetos mundiais estão bem alertados disso e incluem os comentaristas políticos, jornalísticos ou acadêmicos entre os mais preciosos idiotas úteis a seu serviço. O que está acontecendo? Diário do Comércio, 29 de agosto de 2012. A mitologia infantil que a população consome sob o nome de jornalismo ensina que o leitmotiv da história mundial desde o começo do século XX foi o conflito entre socialismo e capitalismo, conflito que teria chegado a um desenlace em 1990 com a queda da União Soviética. Desde então, reza a lenda, vivemos no império do livre mercado e sob a hegemonia de um poder unipolar, a maldita civilização judaico-cristã, personificada na aliança Estados Unidos-Israel, contra a qual se levantam todos os amantes da liberdade: Vladimir Putin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, a Fraternidade Muçulmana, o Partido dos Trabalhadores, a Marcha das Vadias e o Grupo Gay da Bahia. A dose de burrice necessária para acreditar nessa coisa não é mensurável por nenhum padrão humano. No entanto, não conheço um só jornal, noticiário de TV ou curso universitário no Brasil que transmita ao seu público alguma versão diferente. A história da carochinha tornou-se obrigatória não só como expressão da verdade dos fatos, mas como medida de aferição da sanidade mental. Contrariá-la é ser diagnosticado no ato como louco, paranoico e teórico da conspiração. Como já me acostumei com esses rótulos e começo até a gostar deles, tomo a liberdade de passar ao leitor, em versão horrivelmente compacta, algumas informações básicas e arquiprovadas, mas reconheço difíceis de acomodar num cérebro preguiçoso. A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover três tipos de socialismo: o socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética, na Europa Oriental e na China, e o nacionalsocialismo na Europa Central. Gastou nisso rios de dinheiro. Criou o Parque Industrial Soviético no tempo de Stalin, a indústria bélica do Führer e, mais recentemente, a potência econômico-militar da China. Nos conflitos entre os três socialismos, o Fabiano saiu sempre chegando porque é o único que tem a seu serviço a tecnologia mais avançada, uma estratégia flexível para todas as situações e, melhor ainda, todo o tempo do mundo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. O nazismo, cumprida sua missão de liquidar as potências europeias e dividir o mundo entre a elite ocidental e o movimento comunista, precisamente segundo o plano de Stalin, foi jogado na lata do lixo da história. Do fim da Segunda Guerra até o término da década de 80, só subsistiu sob a forma evanescente de neonazismo, um fantasma acionado pelos governos comunistas para assustar criancinhas e desviar atenções. O fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, lhe garante mercados cativos e também porque sempre considerou o comunismo um instrumento de sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda, tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Os pontos de atrito inevitáveis são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias.